Nós vamos iniciar a nossa exposição da noite sobre o tema do Evangelho de Judas. É um livro que nós fizemos comentários sobre este Evangelho, que foi encontrado praticamente recentemente e que merece uma interpretação para que a gente possa entender um pouco do cristianismo. Quando nós falamos em cristianismo, nós temos que entender que o cristianismo, ele em si, ele teve divergência, muita divergência. Tanto é que quando se fala em cristianismo, imagina-se no início, um momento de tranquilidade, de calma. E no início o cristianismo não era isso. O cristianismo era, eu digo o cristianismo da igreja. Havia muita divergência de interpretação entre várias correntes do pensamento cristão. O espiritismo não é algo, digamos, de um único pensamento. Não. No início do cristianismo se digladiavam, brigavam mesmo várias correntes do pensamento cristão da igreja. E cada uma procurando interpretar Jesus de uma forma. E por isso havia muita divergência no início. Então, para eu falar do Evangelho de Judas, é preciso primeiro nós entendermos isso, para a gente colocar este cidadão numa das linhas do pensamento. No livro que nós lançamos, o último livro em que nós lançamos O Cristo de Paulo de Tarso, nós explicamos bem isso no início. O Cristo que Paulo de Tarso seguia, ou pelo menos divulgava, não era o cristianismo da igreja. Isso para o cristão é algo inominável, não pode, tem-se a ideia de que todas as vezes que Paulo falava em Cristo, ele estava se referindo a Jesus de Nazaré. E eu mesmo, a vida toda, ao estudar Paulo, eu entendia que quando Paulo falava de Cristo, eu imaginava, como todo cristão da linha retórica, ele estava falando de Jesus Cristo. Tanto é que nós temos o Evangelho, aliás, um estudo de Chico Xavier com Emmanuel, nós temos o Paulo Estevão. E eu digo isso no livro, no início, que eu me choquei, porque eu sempre tive a ideia de que Paulo fora um discípulo de Jesus, que Paulo fora um dependente de Jesus. É chocante, para mim foi chocante, quando eu descobri que Paulo não falava de Jesus de Nazaré, ele falava do Cristo. Então o cristianismo de Paulo não era o cristianismo dos evangelhos da igreja. Ele falava do Cristo como uma semente divina de que todos nós somos portadores. Todos nós possuímos o Cristo. Esse Cristo, dito por Paulo, na realidade era a presença de Deus em nós. Todos nós temos ao nascer a presença de Deus em nós. E esta encarnação de Deus, ou essa presença de Deus em nós, ele dava o nome de Cristo. Isto quer dizer, todos nós temos o Cristo na nossa intimidade. Claro que em situação de potencialidade, não algo já pronto, acabado. Nós somos deuses em evolução, quer dizer, nós somos Cristo em evolução. Quer dizer, essa potência que nós possuímos, ela precisa ser desenvolvida
Então, o Cristo nosso tem que ser desenvolvido. Então, quando dizemos que Jesus de Nazaré tinha o Cristo, todos os habitantes têm o Cristo. Só que este Cristo é uma potência que deve ser desenvolvida. E algo que eu descobri quando escrevi o Cristo de Paulo, de Tarso, eu descobri, isso está no meu livro, logo na abertura, que as epístolas de Paulo, outros dão o nome de cartas, essas epístolas já existiam, esse aí o ponto nevrálgico, já existiam antes de Jesus. Paulo escreveu as suas cartas, as suas epístolas, e antes da existência de Jesus. Portanto, as epístolas ou as cartas de Paulo são independentes, são anteriores ao cristianismo da igreja. Por isso o cristianismo de Paulo, eu digo, é um, e o cristianismo da igreja é outro. Paulo foi escritor do cristianismo gnóstico, aí que vem a diferença. Paulo escreveu o cristianismo gnóstico que vigia antes do cristianismo da igreja. Já existia. Os gregos chamavam de Christos. E Paulo era um cidadão bem formado no grego, que seria o inglês nosso hoje. Quem fala inglês está numa situação melhor. E Paulo era conhecedor do grego. Tanto é que os evangelhos chamados canônicos, que são os evangelhos que nós conhecemos da igreja, foram escritos inicialmente em grego. Ora, mas foi escrito em grego, mas Jesus não falava grego. Os apóstolos não falavam grego. Então, os evangelhos não foram escritos, isso já é provado pelos estudos cientistas. Os evangelhos que levam o nome de Marcos, Mateus, Lucas e João, não foram eles que escreveram, não. É chocante, mas é pesquisa. Eles levaram o nome de autores desses livros. No entanto, no primeiro século do cristianismo, não existia evangelho. Não existia evangelho. Os evangelhos que surgiu, primeiro com Marcos, a igreja diz que foi Mateus. Se você pegar a Bíblia, o primeiro evangelho é Mateus, depois Marcos. Há uma inversão aí. Na verdade, o primeiro evangelho foi Marcos, evangelho pequenininho, com 16 capítulos, até 16, 20 mais ou menos, pequeno. Depois, Mateus, que vem depois na Bíblia, é o contrário, Mateus e Lucas copiaram Marcos, atribuído a Marcos, copiaram Marcos e ainda um evangelho chamado Evangelho que já existia antes de todos eles. Então, o que nós sabemos é o que nos ensinaram, é o que nos falaram, de que, se perguntar agora aqui, quais são os evangelhos? Quantos são os evangelhos? Todo mundo vai dizer, são 4. Não é? 4 evangelhos. Mas isto foi o que foi determinado pela igreja em 325, através do imperador Constantino, que reuniu os bispos em Niceia e estabeleceram quais seriam os livros que a igreja ia adotar. E foram adotados 27 livros. 27 livros. E os evangelhos adotados pela igreja são 4. Marcos, Mateus, Lucas e João. E os outros? E os outros evangelhos que dizem que chegaram a ter 70 evangelhos, outros falam que até 100, mas
Constantino e a igreja, em 325, isso é histórico, daí eu estou inventando, pode consultar. Disseram, não, vai ser 4 só, é mais fácil para a gente manipular a coisa, né? São 4 evangelhos, os outros, mas nem pensar. Então, hoje, quando se fala que nós somos cristãos, que nós seguimos os evangelhos, mas que evangelho? O evangelho criado pela igreja, que são esses 4. Foram, lá pela metade do século II, foram atribuídos, até então não eram de Marcos, Mateus, Lucas e João, foram atribuídos a estes apóstolos de Jesus. Então, daí dizer-se que o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Lucas e segundo João. Quer dizer, segundo a interpretação do grupo que seguia esses evangelistas, era a interpretação que se dava pela igreja. No primeiro século não tinha evangelho. Não tinha. Em 65, mais ou menos, Marcos, atribuído a Marcos, em 65 do primeiro século, Marcos divulgou o seu evangelho, que é atribuído, veja bem. Mas não é como nós encontramos hoje na Bíblia, capítulos, versículos, não, era um texto corrido. Um texto corrido, não tinha divisão. E esses textos corridos, tanto de Marcos, Mateus, Lucas e João, só lá pelo século X é que alguém da igreja resolveu, para facilitar o estudo didaticamente, dividir em capítulos e versículos. Até então não tinha, eram textos corridos. Mesmo os textos de Paulo eram textos corridos. Então, quando você pega o livro hoje, olha, vamos abrir no capítulo tal, no versículo tal, isto foi criado depois para facilitar o estudo. Certo? Então, o cristianismo, nós temos o cristianismo de Paulo e temos o cristianismo canônico. Canônico são os 4 evangelhos que a igreja estabeleceu como documentos para o cristianismo. Então, estes 4 evangelhos, escolhidos lá no Concílio de Nicéia, eles deram o nome de canônicos. Vem de cânon, que quer dizer verdade. Os únicos evangelhos que eram verdade eram os canônicos. Quer dizer, na interpretação da igreja. Os únicos evangelhos verdadeiros. E os outros evangelhos que já existiam na época, nós tínhamos o evangelho de Tomé, tinha o evangelho de Maria Madalena, tinha o evangelho do Pedro, tinha o evangelho de Filipe, mas eles foram jogados para fora. A igreja não aceitou os evangelhos ditos gnósticos, nós já vamos explicar. E, inclusive, disse quem tivesse que jogasse fora, não apresentasse mais, queimasse, e muitos deles, das pessoas que seguiam esses evangelhos canônicos, foram perseguidos e alguns foram até assassinados. Então, não se podia falar em outros evangelhos. Então, nós temos os evangelhos canônicos e temos esses evangelhos que a igreja deu o nome de apócrifos. Canônico, ele diz, a igreja diz, são os verdadeiros, verdade. E os evangelhos gnósticos seriam chamados apócrifos. São evangelhos falsos. Então, hoje no Espiritismo, a gente ouve, quem começa a estudar Espiritismo diz, existem os evangelhos canônicos e os evangelhos apócrifos. E no Espiritismo, quem não estuda os evangelhos gnósticos, ficam presos aos 4 evangelhos criados pela igreja. Esses 4 evangelhos que o Espiritismo usa também. Que o Espiritismo, quando fala em evangelho, só fala nesses canônicos, como se fossem realmente os verdadeiros. Nós sabemos que os evangelhos
foram escritos através dos tempos, né? Ninguém sabe o que Jesus disse, o que Jesus não disse, nem os evangelistas nós sabemos, eu imagino. Então, muitas coisas que nós vamos encontrar nos evangelhos canônicos, os 4 evangelhos, foram, digamos, inseridos através dos tempos. Vamos encontrar fábulas, mitos, que foram colocados ali e colocados na boca de Jesus. Isso é chocante? À primeira vista, sim. Para mim, chocou porque eu entendia que eram verdadeiros os 4 evangelhos. No entanto, Paulo, por que Paulo não é o cristianismo da igreja? Porque Paulo era gnóstico. Então vamos explicar o que é gnóstico e o que é evangelho canônico. Através desta interpretação fica mais fácil de nós entendermos que Paulo escreveu os seus ensinamentos, a sua boa nova, as suas cartas, escreveu antes da existência de Jesus. Muito embora eles fossem contemporâneos, mas as cartas dele eram as que eram usadas pela igreja no primeiro século. Não tinha evangelhos canônicos, então eles citavam Paulo. Então estas cartas existiam independente dos canônicos, anterior aos canônicos, essas cartas foram anteriores, e teria existido mesmo que se Jesus não tivesse nascido, porque ele não está falando em Cristo ligando a Jesus, ele está falando de Cristo, esta potência, esta semente que todos nós possuímos ao nascer. Nós possuímos a essência de Deus. Nós possuímos, digamos assim, um pedacinho de Deus dentro de nós. Claro que é metáfora isso, né? Mas Deus é representado pelas leis cósmicas universais. E nós possuímos tudo isso em nós, mas em estado potencial que deverá ser desenvolvido. Então, todos nós somos deuses. Todos nós somos deuses em progressão. Tanto é que Jesus, citado no Evangelho de Jesus, que também não é dele, é lá de Salmos, Salmo 86, lá diz, vós sois deuses. E está no Evangelho de Jesus, ele dizendo, vós sois Deus. Quer dizer, colocaram como palavra dele, se ele disse ou não disse, a ideia é válida. Todos nós somos deuses. Que são esses deuses? São os cristãos. São as sementes que nós possuímos dentro de nós. E ninguém vai resolver para nós desenvolver essa potencialidade sem o nosso esforço. E aí que vem a ideia entre os evangelhos canônicos e os gnósticos. Nos evangelhos canônicos, você pede para Deus que Ele resolva o problema para você. Você pede para Jesus, deixa por conta que Jesus vai resolver. Como espírita, você pede para os espíritos vão resolver. Vocês já imaginaram se assim fosse? Como é que seriam os nossos estudos, as nossas escolas, se o aluno pedisse ao professor para fazer a tarefa dele? Não. O professor orienta. Mas quem desenvolve a sua potencialidade é a criança, somos nós assim na vida, esforço nosso. Então, vejam bem, os evangelhos da igreja, os 4, você é um dependente, você depende, você pede, você acredita que você pedindo, a coisa vai resolver. Os gnósticos, nós procuramos a nossa independência. Nós vamos fazer brilhar em nós esta potência, vamos fazer brilhar a luz dentro de nós. Nós temos a força, nós nascemos com a força, só que a força precisa colocar em ação. O He-Man que diz, eu tenho a força. Não é só o He-Man, todos nós possuímos a força. Essa força é essa energia divina que nós chamamos de Cristo. Então,
todos nós possuímos. Então a diferença entre um gnóstico, eu me chamo, ou me considero um cristão gnóstico, eu me considero, porque os meus livros eu falo da busca do seu potencial, fazendo brilhar através dos esforços. Tanto é que eu escrevi, você pode curar a sua vida, eu escrevi, seja feita a sua vontade, seja você mesmo, quer dizer, desenvolver o potencial gnóstico que todos nós possuímos. Então, todos nós possuímos. Que é muito fácil, as igrejas de um modo geral, dizer, fica tranquilo, você ora, você pede, que vai ser resolvido. A oração faz bem, não tem dúvida. A oração nos pacifica o coração. Mas nós temos que fazer a parte que nos cabe. Nós temos que buscar. Então, o Paulo era um gnóstico. E eu não sabia disso. Eu só vim a saber há pouco tempo atrás, através dos estudos, né? Paulo era um cristão gnóstico. Ele já tinha o cristianismo gnóstico antes da criação dos canônicos, em que Jesus Cristo passou a ser o único. E todos nós somos capazes e temos que desenvolver esse potencial. Então, entendamos bem, no gnosticismo vós sois deuses. Você é aquela potência. E você tem que fazer com que essa potência desenvolva. Ou, em outras palavras, dita nos evangelhos canônicos, vós sois luzes, nas palavras de Jesus. Só que esta luz, ninguém vai fazer brilhar por nós. A ideia que se tem é que, não, se eu acreditar em Deus, se eu acreditar em Jesus, se eu vai ser desenvolvido. Não, não é isto. O que, no caso de Jesus nos evangelhos, ele nos faz um convite para que nós façamos brilhar a nossa luz, a nossa potência divina, para que nós possamos desenvolver tudo aquilo que nós temos na nossa potencialidade. Este é o objetivo nosso. Desenvolver a nossa capacidade, chegando relativamente sempre num patamar superior. Então a igreja diz, para eu entrar agora, estou falando tudo isso para falar do Evangelho de Judas, né? Porque Judas era agnóstico, isso é importante, né? A igreja dá o nome de evangelhos canônicos, porque diz que são evangelhos da verdade, únicos que são verdadeiros. E os evangelhos chamados de apócrifos, que são os gnósticos, esses eram o contrário do que a igreja pregava. O gnosticismo diz o seguinte: você não precisa da igreja, você não precisa do padre, você não precisa do bispo para ir para o céu, porque céu não é lá em cima também. Vejam bem, você não precisa de um procurador. Então, digamos, os religiosos da igreja seriam os nossos procuradores. Nós temos que chegar a eles para eles referendar a nossa ida para o céu. E o Espiritismo não diz nada disso. O Espiritismo tem a ideia gnóstica. O Espiritismo nos mostra que nós temos a força. Dizem os gnósticos que nós somos deuses. Nós somos os autores, os artífices do nosso crescimento. Nós é que temos que trabalhar para dar plenitude àquilo que todo mundo traz ao nascer. O nosso espírito, que é, digamos, uma partezinha do todo universal. Porque Deus é uma potência universal, é a expansão das leis do universo. E nós temos isso em nós, gravado. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos, onde está gravada a lei de Deus? Ele diz, na consciência. Todos nós temos gravado na nossa consciência as chamadas leis de Deus.
Todos nós temos. E nós não temos nem castigo, nem perdão, nem vamos para o céu, nem para o inferno. A nossa consciência, através da maturidade, através do crescimento, é que vai nos acusar se nós estamos certos ou errados. Certo ou errado depende da evolução de cada um também. Então, nós vamos desenvolvendo o nosso eu, vamos desenvolvendo a nossa potencialidade. Então, seja você mesmo. Seja feita a sua vontade, a vontade sua, e nós vamos crescer. Então, para ser feliz, não é seguir essa ou aquela igreja e papagaiar, e pedir, e fazer oração, mas não fazer nada. Muita gente pensa que é só fazer oração e tudo bem, está resolvido. Não é isto. A oração nos ajuda. A oração é uma espécie de protocolo que nós colocamos na nossa mente daquilo que eu quero que aconteça na minha vida, aquilo que eu desejo. Eu acho muito importante você orar, sim, mas entender que isso que você está orando, que você está colocando na sua mente, vai acontecer, mas requer o seu esforço, requer o seu trabalho. Nada vem de graça. Eu vou orar para o Espírito tal, para ele fazer para mim, vou orar para Deus para fazer. Não, não é bem isso. Essa é a ideia que se coloca na cabeça das pessoas e as pessoas acham que realmente é isso. Pois bem, então, entendido que gnóstico é o Deus em nós, que nós somos, todos nós, hein? Não é eu que estou dizendo, se vocês pesquisarem a literatura gnóstica, vocês vão entender que Deus é a potência em você. Só que essa potência é um trabalho pessoal. É algo que a gente diz em direito, é algo personalíssimo. É você. Você pode frequentar a igreja A, B, C ou D. Você pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico, seja o que for. Mesmo que eu não tenha religião nenhuma, porque a religião é coisa do homem, criada pelo homem. Quem vai ser feliz, que vai lutar para eliminar as imperfeições, somos nós. E nós somos educados dentro da ideia cristã canônica, que se nós irmos na igreja, seja lá qual for, orarmos, pedirmos, e que vai ser resolvido para nós. Não vai. Vai nos ajudar a despertar, mas somos nós os autores da nossa vida. Nós que temos que trabalhar. Pois bem, o evangelho de Judas também é um evangelho gnóstico. Assim como o evangelho de Maria Madalena, que eu já lancei, que hoje tem várias edições, está na 8ª edição no Brasil, e várias pessoas pedem um livro e estudam. Maria Madalena também era gnóstica. Não era a Maria Madalena dos evangelhos canônicos, a mulher pecadora, a mulher da vida. Isso consta nos evangelhos. Você pode sair na rua e perguntar quem foi Maria Madalena. A pessoa diz, foi aquela que Jesus tirou o demônio, que ela era uma mulher pecadora. Essa é a ideia que foi impregnada na mente. E Judas? Quem é Judas? Sai na rua e pergunta, Judas foi aquele que traiu Jesus com um beijo. Não é isso que a gente sabe? Mas quem que viu, quem que sabe realmente se os evangelhos foram escritos depois? Um beijo, ele traiu Jesus. Essa é a ideia que está impregnada na nossa mente. E quando foi descoberto esse evangelho foi descoberto agora recentemente. Então traz a história de Judas Iscariotes. E nos evangelhos canônicos tem 15 citações sobre Judas, só 15 citações, e nos Atos dos Apóstolos. Dizem que ele poderia ter vindo da Judéia, ninguém sabe, e não da Galiléia como os outros discípulos de Jesus. E depois que descobriram esse evangelho,
Essa foi descoberta agora. Eu fiz algumas anotações aqui. Esse evangelho, o de Judas, ele foi encontrado em 1978. Agora, praticamente agora. Foi encontrado agora. Esse evangelho é um daqueles que a igreja diz, ó, esconda com tudo que for gnóstico, senão vocês vão ser perseguidos. Esse é um deles. Como aconteceu com o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, foram tudo escondidos, não podia. Cometia crime contra o Estado se encontrasse o cidadão com esse evangelho. Então, vejam vocês, um evangelho que foi encontrado em 1978. Quanto tempo atrás que está funcionando, ou estão funcionando, os 4 evangelhos canônicos? E uma coisa, os evangelhos canônicos foram tesourados daqui, tesourados dali, introduzidos de acordo com os interesses da própria igreja. A igreja foi manipulando esses evangelhos, adulterando esses evangelhos para atender as orientações da própria igreja. Por exemplo, antes não tinha Espírito Santo. A igreja criou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho é Jesus que passou a ser Deus, mas só em 325 ele não era Deus. Mas em 325, numa luta tamanha lá entre os discutidores, o imperador romano impôs que Jesus era Deus. E aí, a partir de 325, no Concílio de Nicéia, Jesus passou a ser Deus. Não, mas se é Deus, então temos que criar um mecanismo para ele ser Deus. Aí criaram a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo ainda. Na realidade, Espírito Santo, a nós espírito, é um espírito evoluído, um espírito que já está santificado, um espírito que já atingiu evolução maior que a nós, é um Espírito Santo. Mas não tinha isso nos evangelhos. Aí, onde estava Espírito, coloca Espírito Santo. Veja bem a manipulação. Onde estava Espírito, colocar Espírito Santo. Para atender a Trindade. Senão não tinha Trindade. Então foram manipulando, colocando nos evangelhos canônicos Jesus como Deus, o Espírito, letra minúscula, o Espírito que todos nós temos, e quando queria dizer Espírito de luz, eles falavam Espírito Santo. Então, isto são manipulações que foram feitas durante os tempos. Então, esse evangelho de Lucas, aliás, de Judas, ele foi encontrado no Egito, num banco de areia, perto de Elmínia, uma cidadela, e um fazendeiro que estava buscando tesouro nas areias do deserto, porque os caras costumavam esconder, aí deixar guardado seus tesouros, não tinha banco como nós temos hoje. E esse cidadão estava procurando tesouro no Egito, e ele encontrou uma caixa de pedra e um misterioso livro dentro dela. E uma capa de couro, e nele estava escrito Evangelho de Judas. Descoberto agora, no vinho. Encontrar o Evangelho de Judas. Então, se perguntasse à igreja, esse Evangelho de Judas? A igreja diz, não, Judas foi um pecador, traiu Jesus e não tem o que conversar. A igreja não aceitou esse Evangelho. E já existia comentário sobre esse Evangelho, já no início dos primórdios do cristianismo já se falava de que existia o Evangelho de Judas e que a igreja não aceitava. E ficou escondido. Agora aparece, como apareceu Maria, como apareceu o Evangelho de Tomé, foi descoberto. E aí? Aí estudando, nós vamos encontrar aqui no Evangelho de Judas 114 sentenças, ou 170 logions,
que se diz, né? São frases atribuídas a Jesus. No final, eu coloco aqui, inclusive no livro, o Evangelho de Judas encontrado. Até a primeira parte eu faço estudo sobre Judas, e depois, no final, eu coloco o Evangelho de Judas. E este Evangelho, contrariando os evangelhos canônicos, dizia de que Judas não foi, nem fala em traição, diz que Jesus foi um grande amigo de Jesus. Judas foi um grande amigo de Jesus. E que ele era um homem inteligente, tanto é que ele cuidava da bolsa, né? Ele que cuidava das finanças. Então, segundo este Evangelho de Judas, e quem quiser estudar, tiver curiosidade, deve ler. Então, diz que ele era amigo de Jesus, ele tinha intimidade com Jesus, mas não como gnóstico. O gnóstico interpretava o espírito, o eu, e não dava muita importância às coisas da matéria. Até diz no próprio Evangelho que Jesus disse para o Judas: Judas, você vai ultrapassar a todos. Está escrito nesse Evangelho encontrado agora, 1978. Tu sacrificarás o homem que me revestiu. Porque o gnóstico não é apegado à matéria. Ele sabe que ele está na matéria, no corpo, como uma prisão. Ele está na matéria como uma prisão. E que a felicidade do espírito é quando ele deixa este corpo e continua em espírito. Isso está no próprio Evangelho dele. Tu vais ultrapassar a todos os evangelistas. Você vai sacrificar o homem que me revestiu. Está no Evangelho de Judas, na página 56, onde nós anotamos. E se você pegar o livro dos Espíritos, criado por Kardec e os Espíritos, há uma questão, a questão 154 do livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem a Kardec que o sofrimento que algumas vezes se experimenta no instante da morte são um gozo para o Espírito quando vê chegar o termo do seu exílio. Quer dizer, no momento da morte, o Espírito que é gnóstico, que tem esse entendimento, ele se sente feliz ao deixar o corpo, não se apega ao corpo, porque ele sabe que a partir daí ele vai tornar-se livre da prisão. E uma outra pergunta também que os Espíritos, no livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: o Espírito encarnado, nós somos Espíritos encarnados, nós não somos corpo, nós somos Espíritos. Até o Zazen bate muito nisso. Nós não somos corpo, nós somos Espíritos, nós somos essência divina, que vai trocar de corpo através das reencarnações. Nós vamos deixando um corpo que não inservível e nascemos num outro corpo e vamos evoluindo infinitamente. Esta é a função nossa. A cada reencarnação nós vamos evoluindo. Então, o Kardec pergunta se o espírito encarnado de bom grado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. E os espíritos respondem: é como se perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. É como se perguntasse ao prisioneiro se gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dela. Está na questão 400 do livro dos Espíritos. Então, tudo isso que nós estamos falando é para nós dizermos que quem colocou Judas como traidor foi a própria igreja. A própria igreja. A própria igreja colocou que Judas, com um beijo, traiu Jesus. E depois tem aquela toda história dos evangelhos, que ele ganhou 30 moedas, e depois ele se arrependeu, foi lá no templo, jogou as 30 moedas. Tem várias versões, né? Outros dizem que ele agiu por dinheiro mesmo.
como ele mexia com o dinheiro, ele fez isso para ganhar dinheiro. Os outros, o outro evangelho dos 4 não cita qualquer motivo, diz simplesmente que ele vendeu Jesus com um beijo. E os outros 2 evangelhos da igreja, são 4, diz que ele agiu com força do demônio, ação demoníaca. Quer dizer, nem mesmo os evangelistas sabiam a situação do Judas, mas se passou na história como o homem que traiu Jesus com um beijo. E até hoje, nós temos lá no sábado da Aleluia, boneco do Judas em que a pessoa malha. Volta e meia você vê na televisão, hoje é dia de malhar o Judas, porque no outro dia há a ressurreição de Jesus, né? Então, Judas passou para a história como se fosse realmente um crápula, um homem que traiu Jesus. E este evangelho que veio depois, que estava escondido, não diz nada disso. Diz que ele ajudou Jesus, porque ele era um homem inteligente e que não houve traição nenhuma. Nesse evangelho nem se fala em traição, fala de Judas, gnóstico, que entendia a sua função de espírito junto com Jesus. Deixa eu ver aqui mais o que nós poderíamos falar sobre isso. Aí então, quem quiser estudar vai encontrar respostas bem mais amplas, porque numa exposição não dá tempo. Então, afinal, Judas traiu Jesus? Eu escrevo no livro, na versão dos escritores dos evangelhos canônicos, Judas traiu Jesus e ponto final, não tem discussão. A igreja não aceita discussão, traiu Jesus. Quer dizer, uma figura, até às vezes as pessoas dizem que foi lendária, até, de tanto, ninguém sabe realmente a história dele, né? E como quem tem direito de escrever sobre a história são os vencedores, como a Igreja Católica foi a vencedora, ela escreveu o Evangelho nos moldes que achava que tinha que ser e está até hoje. E hoje nós sabemos que nós temos o Jesus da fé e o Jesus histórico. Jesus histórico é aquele que existiu. E Jesus da fé, o Cristo da fé, aquele que foi acrescentado, criado pelos homens. Então nós vamos encontrar certas passagens dos evangelhos que não é histórica, não existiu. Na realidade, dá-se o nome de Cristo da fé. Cria-se várias ideias sobre o Cristo, Jesus Cristo, e as pessoas simplesmente aceitam. Que não é o caso do Evangelho de Judas, né? O Evangelho de Judas, ele não fala, digamos, daquilo que os canônicos dizem. Foi criado com as ideias canônicas. No entanto, ele não é nada disso. Para nós não adiantarmos muito, nós já estamos acompanhando 5 minutos, eu vou fazer uma comparação bem rápida entre o gnosticismo e o Novo Testamento. Quer dizer, o Evangelho de Judas e o Novo Testamento. Judas diz que o mal da vida é a ignorância, porque o gnóstico é que busca conhecimento. O gnóstico ensina-nos a buscar o conhecimento dentro de nós mesmos, não é o que estuda no livro. A gente pensa que o gnóstico é aquele que estudou muitos livros. Não, é aquele que consegue sintonizar-se com a potência divina em si, como Madalena fazia. Madalena diz, eu posso a qualquer momento, ele diz lá no Pistis Sofia, no Evangelho, ela dizia, a qualquer momento eu posso manifestar a presença de Deus em mim. Quer dizer, ela era gnóstica, não falava de receber um Espírito, de trazer a mensagem de Deus. Então, o Evangelho de Judas, o mal da vida é a ignorância. Já o Novo Testamento diz que o mal é o pecado. A igreja fala muito em pecado, né? O Espírito não fala em pecado. A palavra pecado, aliás, etimologicamente vem de pecus, do latim, que quer dizer errar o alvo. Então, o arqueiro puxa a flecha e erra. Vou atirar lá na Maria, diz, eu erro. Então ele pecou.
quer dizer, ele errou a trajetória. Isso é pecado. Pecado originalmente quer dizer isso, errar o alvo. O Evangelho de Judas diz: só o conhecimento salva. Salvar quer dizer desenvolver o seu potencial. Já o Novo Testamento diz: só a fé salva. Olha que diferença. Se você tem fé, você se salva. Se você tem fé, você se salva. Isto nos Evangelhos canônicos. Já no de Judas, só o conhecimento salva. Quer dizer, só o conhecimento ajuda-nos a fazer brilhar a nossa potência, brilhar a nossa luz, brilhar o nosso Cristo. Só o conhecimento. Quer dizer, é um trabalho intelectual. Para o Evangelho de Judas, Judas é um herói, porque ele ajudou Jesus a desencarnar, sair do corpo físico. Para o Novo Testamento, Judas é um traidor e acabou. Jesus, segundo Judas, morre para libertar seu espírito deste mundo. Quer dizer, quando Jesus morre, desencarna, ele sai do corpo físico, libertando o espírito dele, do mundo. Já para o Novo Testamento, Jesus morre para livrar os homens dos seus pecados. Vocês já ouviram muito isso, né? Jesus tira os pecados do mundo. Não vai tirar pecado. Tirar pecado é problema pessoal. Cada um de nós tira os seus próprios pecados, os seus próprios erros. Pecado aqui no sentido de erro. Mas o Judas diz que Jesus morre para libertar o espírito do corpo físico. Mas para a igreja, para o Novo Testamento, ele morre para livrar os homens do pecado. Até hoje diz, né? Jesus morreu, o Cordeiro de Deus morreu para salvar os homens, para tirar os pecados do mundo. Não pode alguém fazer pelos outros. É a caso do professor que faz a tarefa para o aluno. Ele não vai aprender, ele tem que errar, fazer um feedback, a professora ensinar ele a fazer de novo, até que ele aprenda. Mas é um processo pessoal, ninguém pode fazer isso por você, sem enganar a si mesmo. Jesus, diz o Evangelho de Judas, não ressuscitou. A igreja afirma categoricamente que Jesus subiu de corpo e alma e ressuscitou. A ciência prova que não há possibilidade, ninguém pode ressuscitar depois do corpo morto, estraçalhado, daqui a pouco volta como um milagre e pronto, renasceu de novo. Não existe isso para os gnósticos. A igreja diz, o Testamento, que Jesus ressuscitou no terceiro dia para salvar a humanidade. Veja bem a disparidade, né? O Evangelho de Judas diz: a salvação não veio por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Essa palavra salvação eu também não gosto. Salvar é se alguém pegasse você e salvasse mesmo. Salvar é desenvolver a tua espiritualidade. Salvar é eliminar as suas imperfeições e você ser feliz, porque você traz na alma a sua luminosidade, você desenvolve a tua luminosidade. Então, nesse sentido, o Evangelho de Judas diz que a salvação não veio através da morte e da ressurreição de Jesus, mas pela revelação do conhecimento secreto que nós temos. Quando nós entramos nos nossos aposentos mentais e falamos com Deus na nossa intimidade, quando nós entramos em sintonia com esta vibração universal que nós chamamos de Deus, isto nos salva. Salva quer dizer, isto nos ilumina, isto nos dá paz, nos dá harmonia. Já o Novo Testamento, os 4, diz que a morte de Jesus é descrita como um ato de reparação de pecados. Quer dizer, Jesus, a sua morte foi para reparar pecados nossos. Você acha que é justo isso? Será que os outros religiosos, não da linha cristã, falariam a mesma coisa dos seus filhos? Vai morrer para tirar o pecado do homem? Então, nesse sentido, para a gente não prolongar mais,
Eu aconselho quem gostar dessa literatura, ler o livro, O Evangelho de Judas. É um livro que está com várias edições, várias reimpressões, e nos dá uma visão muito mais profunda do que eu falo, porque eu estou falando, nem sempre nós temos condições de trazer toda a essência. Então fica aqui a mensagem nossa. Nós somos, quer queira ou não, nós somos gnósticos. Nós temos Deus dentro de nós. Nós temos o Cristo dentro de nós. E que temos que dar conta disso daí. Cristo não é uma pessoa. Cristo é uma essência. E nós, ao nascermos, temos esta essência. E nós temos que fazer o quê? Desenvolver esta essência. Encontrar-se com a energia cósmica universal, com a vibração do Deus do universo. Quando nós vibramos e entramos na faixa do entendimento de Deus, nós somos felizes. Muito obrigado.